Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês quais são os 3 principais sanity checks para você olhar num balanço patrimonial, tipo de perguntinha que aparece em processo seletivo e tudo mais. Então é importante vocês estarem espertos aí para entender isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro deles, clássico, equação fundamental do patrimônio líquido. Vou usar até o material de apoio aqui para me ajudar aqui na explicação, tá? Para quem não sabe qual que é a equação fundamental do patrimônio líquido, é o seguinte: você tem um patrimônio líquido do ano que você está analisando, tá? É igual ao patrimônio líquido do ano passado, certo? Somado ao lucro / prejuízo do ano corrente que você está analisando, menos o pagamento de dividendos e mais ou menos qualquer outra mutação do patrimônio líquido, mas normalmente é isso aqui que você olha. Vou trazer um exemplo aqui prático de você fazer uma análise. Então você tem aqui esse ativo que ele tem um patrimônio líquido de 1.572, tá, no ano aqui de 2021. Como é que a gente pode fazer essa análise? Você pega o patrimônio líquido do ano anterior, que era 1.838, o lucro líquido do ano, que não está aparecendo aqui, mas enfim, o lucro líquido foi na verdade um prejuízo de menos 272 milhões, e você teve um dividendo aqui de zero. Então você pega isso e subtrai 272, você teria um patrimônio líquido esperado aqui de 1.566, que é até a conta que a gente faz aqui, ó. A diferença, na verdade, é 6 milhões aqui positivo. Assim, não é algo que chamaria atenção negativamente. Normalmente, primeiro, chamaria atenção se fosse uma diferença negativa, ou seja, tem dinheiro faltando, tem patrimônio líquido faltando aqui nesse negócio. Chamaria mais atenção por ter alguma mutação que você não está capturando, que está impactando a empresa negativamente, porque você tem menos patrimônio que deveria ter. Então esse é um ponto. E o segundo ponto é que a diferença é bem baixa. Pode ter algum arredondamento, alguma mutaçãozinha pequenininha, que não está causando nenhum tipo de impacto relevante. O segundo sanity check que eu vou trazer para vocês é bem simples, tá? Mas, cara, o que eu já vi de gente errar isso aí é o seguinte: o balanço tem que fechar. Então, o balanço fecha. Então, você tem o total de ativos de uma empresa com o total de passivos. Se você pegar o total de ativos e subtrair o total de passivos, tá? Tem que dar zero. Que nem isso aqui, ó. Ativo circulante mais não circulante, menos passivo circulante, menos passivo não circulante, menos patrimônio líquido, tem que ser zero. Zerinho. Tanto o atual que você está olhando quanto o projetado, enfim. Canso de ver o cara mandando um modelo para mim com um balanço projetado que não fecha, cara. Como é que eu vou? Não vou nem olhar isso aqui, entendeu? Então, importante ter isso bem claro. É uma questão matemática, não tem como fugir. Ah, mas no Ricardo, mas nesse caso a empresa teve um não recorrente. Cara, dane-se, não tem como mudar isso, entendeu? O balanço ele tem que fechar, ou se teve algum erro ali nos lançamentos. Sanity check fácil de entender, olhar, mas, cara, a galera erra de maneira recorrente. Tem um exemplo: 3.931 de ativo, 3.931 de passivo. Lembrando que o patrimônio líquido faz parte do passivo. Eu já vi gente também confundir isso. Terceiro sanity check que é bastante interessante é você olhar para grandes números para ver se o negócio está fazendo sentido. À medida que você vai pegando prática na análise e tudo mais, você começa a ver coisas que normalmente acontece de maneira conjunta. Por exemplo, assim, a empresa crescer muito, margem cair, giro pressionar, ou empresa endividada tendo que pagar juros e tudo mais. Tem coisas que acabam se repetindo, e quando isso não acontece num caso, vale a pena você aprofundar mais para entender o porquê. E aqui tem um excelente exemplo. Estou fazendo uma análise, aí eu olho no DRE e aí eu vejo o seguinte: pô, resultado financeiro, tá juros aqui, mas resultado financeiro da empresa tá 100 milhões positivo. E aí eu olho aqui o endividamento, mais certo seria olhar a posição de dívida líquida, mas vamos supor que essa dívida líquida aqui, ou sei lá, a empresa tem zero de caixa, tá 1.650. Se eu olho isso em um primeiro momento, me chama atenção pelo simples motivo que, cara, uma empresa com 1.6 bi tem que estar pagando juro, tá? Eu vou, cara, fazendo um chute super por cima, assim, deveria pagar no mínimo 10% em cima disso. Eu deveria quase menos 200 milhões aqui só de despesa financeira, sendo conservadoríssimo, tá? Então, não sei qual é a empresa e tudo mais, mas conhecendo o ambiente macro, pô, eu sei que o nosso DI gira ao redor dos 10 lá. Eu sei que a empresa, para captar ali recursos com credores, já tá pagando pelo menos isso, tá? Então eu olho, cara, cadê esses 200 milhões? Na verdade tem uma aplicação, tá? Um juro ali, você tá recebendo, tá nem pagando, tá recebendo. Então, pô, o que tá fazendo com que esse juro seja positivo? Tem alguns pontos que a gente pode falar, como por exemplo algum não recorrente, seja operacional, seja um fiscal, um negócio assim. Variação cambial também seria um outro exemplo que poderia transitar ali no resultado financeiro. É um excelente exemplo de uma situação que você olha rapidamente numa análise, olhando para grandes números e tudo mais, e você pode identificar, cara, isso aqui vale a pena aprofundar, porque é exatamente o tipo de pergunta que se você está, sei lá, vou dar um comitê ali apresentando um caso para alguém, ou até, sei lá, um cliente um pouco mais ligeiro e tal, ele vai olhar o
negócio, cara, isso que não faz sentido. E você tem que ter a resposta para mostrar que você fez a lição de casa. Então, você tentar ir prestando atenção nesse tipo de coisa que vai acontecendo de maneira repetitiva, para quando acontece esse tipo de situação você sabe explicar. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Se gostaram, não esquece de curtir aqui o vídeo, deixa um comentário para seguir entregando conteúdo bacana para você de forma recorrente. Beleza? Abraço, até a próxima.